Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal Rota da Bola. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre as zebras que aconteceram no decorrer da semana com vários clubes, principalmente aqui no futebol brasileiro, com o Santos, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Grêmio, com o Botafogo também, com o Santa Cruz, vários times aí no cenário do futebol brasileiro aí tiveram aí uns resultados que não é muito padrão, né, não de acontecer no futebol brasileiro. Vamos começar até pelo Santos. O Santos que foi até o estádio lá da Ponte Preta, jogar contra a Ponte não considerou, digamos assim, o próprio Santos lá, colocou 3-0 em cima do Santos. O Santos que tem um time sempre competitivo, com a garotada da base, que sempre surgiram jogadores bons, mas a Ponte não perdoou, colocando 3-0 em cima do Santos. Não é um placar muito normal, mesmo que a Ponte é um time do interior, que sempre está brigando ali, tirando ponto dos grandes, mas não é um placar tão normal. Ó. A Ponte às vezes até ganha dos times grandes da capital, mas não com um placar tão elástico. Então vamos colocar aí como a Ponte Preta e Santos, a primeira zebra aí do nosso vídeo de hoje. Agora vamos falar do Corinthians. O Corinthians que jogou contra o São Bento em casa. O São Bento ali fez uma linha alta, jogou ali um pouco, deixando o Corinthians... O Corinthians está um pouco sem cara, né? E o Corinthians ali ficou jogando, aquela coisa toda. O São Bento teve uma bola ali que o jogador foi muito feliz, fez um lance ali, lá Neymar, lá Messi, lá Maradona, driblando grande parte dos jogadores do Corinthians e fazendo um belo gol. Tanto que ele se emocionou a dar entrevista no intervalo, falando do seu pai sobre o lance. O Corinthians, para conseguir o empate, foi num pênalti, porque o Corinthians conseguiu esse empate, e o Corinthians fez um jogo muito ruim com o São Bento. Anteriormente, o Corinthians já havia perdido para a Ferroviária, de 2-1. Então, se a gente for colocar o Corinthians contra esses dois times, a gente sabe que o São Bento e o Ferroviário não são times assim tão competitivos em relação ao Corinthians. Então, o Corinthians veio de um empate com o São Bento e uma derrota para o Ferroviário. Vamos falar agora do Palmeiras. Falando do Corinthians, vamos falar agora do Palmeiras, continuando aí no futebol paulista. O Palmeiras que jogou contra o Flamengo, disputando a Supercopa, fez um jogo bem competitivo. Não vamos considerar zero, mas vamos fazer essa observação, até porque o Palmeiras começou com a vantagem, colocou 1-0 logo no começo do jogo, o Flamengo empatou e virou. O Palmeiras conseguiu o empate, levando o jogo então para as penalidades. Até nas penalidades o Palmeiras teve vantagem, porque os jogadores do Flamengo perderam 2 penalidades. Na sequência, o Palmeiras ainda deixou que o Flamengo se recuperasse e saindo com a vitória sobre o time do Palmeiras nos pênaltis. Continuando no Palmeiras, o Palmeiras que já havia jogado alguns dias antes contra o Defensa e Justiça, lá na Argentina, ganhou de 2-1. Todo mundo achava, vai se recuperar, vai ser campeão da Recopa Sul-Americana. Não foi isso. Fez um jogo bem truncado, jogo bem confuso, com algumas expulsões, e também perdeu de 2-1, jogo já nos acréscimos, o gol aí do Defensa e Justiça foi nos acréscimos, e o Palmeiras perdeu nos pênaltis. O Palmeiras aí passou por essa fase aí bem difícil, aí, perdendo esses 2 títulos bem interessantes aí, que poderiam aí levantar o astral aí do time. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo aí que teve um placar aí, porque a gente sabe as situações dos 2 clubes, tanto do Flamengo quanto do Vasco. O Vasco foi rebaixado, o Vasco está com um elenco bem abaixo do que é acostumado a ter elencos fortes. O Flamengo está com um elenco bem badalado, mas o Flamengo pegou de 3-1 do Vasco. Jogando ruim, mesmo com o elenco principal. O Flamengo teve uma partida ali bem ruim, ali, jogando mal, e o Vasco se aproveitando disso. Fez uma bela partida, soube trocar passes, soube abafar o Flamengo, e colocou um placar de 3-1. Também nos últimos tempos, não é um placar muito acostumado entre Flamengo e Vasco, até porque já estava com 17 partidas que o Vasco não ganhava do Flamengo, mas teve uma bela vitória. Então vamos considerar também essa derrota do Flamengo como uma zebra. O Grêmio aí, que estava cotado aí para participar do grupo do Palmeiras na Libertadores, o Grêmio perdeu a classificação em casa. O Del Valle não perdoou. O Grêmio já havia perdido lá na casa do Del Valle, fez uma viagem lá, mas não foi bem. Poderia levar para os pênaltis, fazer um resultado bem interessante em casa, mas o Grêmio não conseguiu fazer aquele jogo que todos nós já temos costume de ver o Grêmio ali sempre
Um pouco estilo argentino, o Grêmio tem um time, um estilozinho um pouco argentino ali, que ele sempre está brigando, sempre está abafando ali os seus adversários. O Del Valle foi inteligente e ganhou de 2-1 do Grêmio. Tanto que no dia seguinte o Renato Gaúcho acertou com a diretoria e achou melhor sair do Grêmio aí, depois de ter passado uma grande temporada no Grêmio, o Renato Gaúcho. O Grêmio não conseguiu se classificar para a fase de grupos na Libertadores. Então aí foi mais um resultado aí bem complicado. E na última partida agora pelo Gauchão, o Caxias segurou o Grêmio ali num 0-0. Então esses últimos jogos aí também do Grêmio aí tá tendo uma zebrona, tá bem complicado aí o futebol brasileiro aí, acontecendo algumas zebras bem interessantes. Continuando no futebol brasileiro, o Botafogo aí perdeu, né, pro ABC nos pênaltis. Foi um jogo bem truncado, jogo único, mas o empate agora vão para a penalidade. O Botafogo ficou 1-1 e na penalidade perdeu para o ABC. O Botafogo aí, um time também que foi rebaixado recentemente para a Série B do Campeonato Brasileiro, perdeu nos pênaltis para o ABC saindo da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, todos nós sabemos, que é um campeonato interessante financeiramente, porque ajuda muito os clubes em relação a ajeitar suas folhas salarial, porque a cada partida entra um dinheiro bem interessante em relação aos cofres aí dos clubes na Copa do Brasil. Continuando aí, vamos falar do Nordeste, né? E também continuando na Copa do Brasil. O Cianorte, que é um time também que a gente for comparar contra o Santa Cruz, a gente pode comparar que o Santa Cruz seja um time que esteja acima do Cianorte, mas o Cianorte não perdoou e ganhou de 1-0, desclassificando o time nordestino aí, o Santa Cruz. Então vamos colocar também como outra zebra do futebol nos últimos dias. Agora vamos sair um pouco do cenário do futebol brasileiro e vamos aí onde o Bayern de Munique ganhou do PSG pela Liga dos Campeões, fazendo uma partida até um pouco abafando ali o PSG, mas não se classificou, porque havia perdido o jogo em casa de 3-2 para o PSG. Mesmo com a vitória, mas o PSG fez mais gols, tem toda a questão lá na soma dos resultados, e com isso o PSG se classificou eliminando o Bayern de Munique, uma potência mundial aí, quem imaginava. Apesar também que está em uma crescente o PSG. Vamos falar também aqui da pré-Libertadores. O Júnior Barranquilla jogou com o Bolívar. O Bolívar também ali é um time que sempre ganha fácil os confrontos contra o Júnior Barranquilla. Nos últimos confrontos ganhou de 2-1 e no último dia, agora dia 14, o Júnior Barranquilla surpreendeu o Bolívar, ganhando de 3-0 e se classificando também para a fase de grupos da Libertadores. Foi um jogo bem interessante. Então, se a gente for colocar o confronto entre essas duas equipes, o Júnior Barranquilla e o Bolívar da Bolívia, confronto ali Bolívia e Colômbia, o Júnior Barranquilla se sobressaiu bem melhor, ganhando de 3-0. Um jogo até fácil o Júnior Barranquilla. Então, parabéns ao Júnior Barranquilla, se classificou para a fase de grupo da Libertadores. E para a gente fechar, vamos fechar com o Liverpool. O Liverpool aí ficou num 0-0 com o Real Madrid, pela Liga dos Campeões também, no resultado agregado, ficou 3-1 para o Real Madrid, porque num jogo em casa, o Real Madrid fez o placar de 3-1. O Liverpool tinha que reverter esse placar em casa e não conseguiu. O Real Madrid ficou amarrando aquele jogo, sabendo que o placar de 0-0 era interessante para ele, classificava o Real Madrid, então acabou ficando nisso. 0-0 para o Real Madrid, 0-0 para o Liverpool, fazendo com que o Real Madrid fosse para a próxima fase, a semifinal da Liga dos Campeões. O Liverpool e o Bayern de Munique aí se despediram da Liga dos Campeões. Dois times fortes, os últimos campeões do mundo. Então, foram umas zebronas aí que aconteceram aí no decorrer da semana. Quero agradecer a todos vocês que acompanham o vídeo. Você que quer saber sobre mais informações, vamos estar trazendo vídeos novos aí, com uma notícia bombástica aí. Aguarde que a qualquer momento vamos trazer uma notícia aí do futebol brasileiro com informações novas. Se inscreva, forte abraço, valeu!